Uma boa noite a todos e sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vou ler um pequeno trecho do livro Convites de Sheila, pelo espírito Cleito Levi. Reergue-te. A dor te surpreendeu em plena marcha, ameaçando tuas expectativas de felicidade no mundo? Natural, te sintas fragilizado. Entretanto, passado o impacto do inesperado, tenta recompor-te emocionalmente. Faze da fé em Deus o combustível para manter acesa a chama da esperança e segue adiante. Recorda que ninguém está sozinho. Amigos devotados te acompanham do além, inspirando-te bom ânimo. Nesse exato momento, milhões de células trabalham em teu proveito, realimentando tuas energias vitais. Teus pensamentos, assim como os teus sentimentos, refletem diretamente teu estado geral. Assim, reergue-te e retorna à caminhada. Descobrirás que és muito forte, tanto mais difícil a caminhada. Hoje, é possível enfrentes a noite da provação inesperada. Não te esqueças, porém, de que nada conseguirá impedir o surgimento de um novo amanhecer. Uma boa noite, uma boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se abraçados. Neste momento, queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Pedir as tuas bênçãos para todos nós aqui presentes. Muito obrigado, Mestre amado Jesus. Que possamos aprender com a nossa palestra de hoje um pouco mais. E agradecemos também por essa doutrina maravilhosa, que tudo nos explica, que tudo tem um porquê. Muito obrigado, Pai amado. Que os nossos anjos guardiões, que aqui se encontram, nos dê toda assistência para a nossa caminhada terrena. Queremos também pedir, Senhor, todas as bênçãos para os nossos irmãos que estão sofrendo nessas cheias do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com esta prece, pedimos a permissão para dar por aberto os trabalhos da palestra de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz
do Mestre Jesus permeie o coração de todos nós, e que os bons Espíritos nos auxiliem a passar a mensagem que hoje preparamos. Senhor, perdoa as minhas ofensas e as minhas dívidas, conforme eu perdoar aqueles que me ofendem e os que me devem, que me maltratam, que me magoam, os que me irritam, os que pensam diferente de mim, os que de alguma forma não aprovam os meus pensamentos e atitudes, os que falam mal de mim, os que me desrespeitam, enfim, todos aqueles que não me querem bem, inclusive os meus desafetos. Diariamente, a maioria de nós, como fez agora a nossa irmã, pronuncia essa oração, a oração do Pai Nosso. E esse trecho em que nós pedimos perdão a Deus, ou que Ele perdoe as nossas ofensas e as nossas dívidas, da mesma maneira ou da mesma forma em que nós perdoarmos ou perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aos nossos devedores. Será que efetivamente a gente para pensar o que é que nós estamos fazendo com essa oração? O que nós estamos pedindo a Deus quando elevamos nosso pensamento a Ele e pedimos sim que nos perdoe, mas à medida em que nós perdoarmos os nossos irmãos que nos magoam, que nos irritam, que nos ofendem. Será que estamos sendo merecedores desse perdão que pedimos a Deus? Será que não estamos agindo como os fariseus, de forma hipócrita? Será que de fato estamos perdoando essas pessoas que nos ofendem? À medida em que somos perdoados pelo nosso Pai, ou que rogamos a Ele o perdão, porque todos os dias eu, pelo menos, faço essa oração. E trazendo para o tema de hoje, que seria o perdão das ofensas, comecei a refletir exatamente sobre esse trecho dessa oração. É muito natural quando a gente eleva o coração, a mente, o pensamento a Deus, a gente agradece, mas também pede que nos perdoe. Então me levei a refletir sobre essa situação, sobre a coerência de como é que nós estamos pedindo a Deus. Se não é uma coragem exacerbada, ou se não é, por outro lado, como Ele próprio, Jesus, nos ensinou, um encaminhamento de como a gente deve, de fato, merecer o perdão do Pai, perdoando primeiramente os nossos irmãos e fazendo a eles tudo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Isso nos remete ao Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos itens de 23 a 35, onde ele registra uma passagem, uma fala de Jesus que ficou sendo conhecido como a parábola do credor incompassivo, que é o impiedoso, sem compaixão, o credor sem nenhuma misericórdia. E ele nos traz o seguinte ensinamento: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer um acerto de contas com os seus servos.
E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, um rei queria fazer um acerto de contas com os seus servos. E começou por aquele que mais devia a eles. Esse devia 10.000 talentos. Há um dinheiro, à época, que obviamente seria uma grande fortuna. A meu conceito, apenas para que a gente tenha uma noção de grandeza, digamos que fosse algo em torno de 10 milhões de reais, apenas por uma questão de grandeza na contextualização. E não tendo ele como pagar, ou seja, esse servo como não tinha como pagar, esse senhor ordenou para que o servo, sua esposa, os seus filhos e tudo que ele tivesse fosse vendido para que a sua dívida com ele fosse quitada. O servo, então, jogou-se aos pés daquele senhor e pedia: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão e misericórdia, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aquele servo ficou feliz e saiu do ambiente ele estava e foi para a rua. Chegando à rua, ele se deparou com um outro conservo, um outro cidadão, um outro que vivia nas mesmas condições, mas que era um devedor dele. E o que ele fez? Pegou-o pelo pescoço e falou: paga-me o que me deves. Ao que aquele conservo fez, jogou-se também aos pés daquele outro servo e pediu: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Porém, esse que havia sido perdoado das suas dívidas, o que ele fez? Ao invés de perdoá-lo, pelo contrário, ele mandou prendê-lo até que pagasse as suas dívidas. Outros participantes, outros conservos, outros cidadãos que via aquela cena e tinham presenciado o perdão que aquele servo havia recebido, se entristeceram com a situação e foram então ao Senhor, aquele rei, e contaram o que estava se passando, o que havia se passado. Então esse Senhor chamou à presença aquele que havia sido perdoado e lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Que havia perdoado um grande valor, e a dívida deste outro era o equivalente a 1.000 reais. Então ele havia recebido perdão de algo equivalente a 10 milhões de reais, mas não perdoou um outro que lhe devia 1.000 reais. Então o Senhor chamou aquele, ficou indignado e falou, mandou-os aos verdugos e falou: prendam-no até que ele pague tudo o que me deve. E arrematou Jesus nessa parábola: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então nos leva a refletir. Quantas vezes Deus é caridoso conosco, é misericordioso conosco e perdoa as nossas ofensas? Porque todos os dias nós cometemos alguns atos falhos. E falo por mim, né? Todos nós somos devedores da providência divina. E continuamente
minimamente através da oração do Pai Nosso, a gente pede perdão e para que Ele seja tolerante conosco. Mas como diz a própria oração do Pai Nosso, será que nós estamos também sendo tolerantes e perdoando aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos irritam, aqueles que fazem o mínimo de algo que a gente não goste? Ou será que nós estamos tratando os nossos irmãos como aquele servo que recebeu um grande perdão? E aqui, obviamente, é trazido essa questão monetária para que a gente tenha uma noção de grandeza, mas isso é com todos os tipos de ofensas que a gente faz no dia a dia, com todos os tipos de maledicências que a gente leva aos nossos irmãos ou faz aos nossos irmãos. Como será que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio e a graça concedida pelo nosso Pai? Será que nós estamos, de fato, fazendo jus a merecer o perdão do nosso Pai, ou minimamente pedir a Ele? Hoje, dia 29, há exatos 6 anos atrás, eu estava retornando de Porto Alegre após uma cirurgia do coração. Nesse aspecto, para mim, eu considero que eu recebi uma segunda chance do Pai, um perdão pelas minhas dívidas da vida presente ou, quiçá, de existências pretéritas. Certamente para que eu tivesse a oportunidade de me transformar ou ser um pouco melhor do que eu era ou do que eu fui, ou minimamente para que eu quitasse dívidas, expiações ou provas mal conduzidas no passado, para que eu pudesse ainda exercê-las no presente momento. Essa parábola do credor incompassivo, vejamos que o Senhor, e aí entende-se, quem é esse Senhor e que momento em que Ele está chamando todos os seus servos para fazer a contabilidade, em que momento que nós seremos chamados para que faça a nossa contabilidade, para vermos se nessa existência nós agimos de forma coerente com o nosso planejamento reencarnatório, com tudo aquilo que nós assinamos no nosso contrato no céu. Será que nós estamos seguindo aquilo? Será que nós estamos passando pelas nossas provas e expiações de maneira coerente? Porque tudo que nos acontece é em relação à lei de causa e efeito, à lei do retorno. Perdoe para que sejais perdoado. Se nós não estamos perdoando, como é que a gente tem a coragem de ficar pedindo perdão a Deus? Às vezes por algo mínimo. E aí a gente faz uma brutalidade e pede perdão a Deus. Nós, enquanto espíritas, sabemos que não basta rezar um Pai Nosso, ou uma Ave Maria, ou qualquer outro tipo de oração, para que sejamos perdoados. De novo, não cabe nenhuma crítica a outras religiões, mas temos ciência de como é procedido. E nós sabemos que enquanto estivermos devedores, enquanto não pagarmos as dívidas que nós temos, nós continuaremos devendo. E como tal, temos a oportunidade de buscar esse perdão. No capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que serviu como base para essa reflexão nossa, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, no item 5, Mateus, no capítulo 5, ele traz essa meditação, esse aconselhamento de Jesus. Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário,
enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro da justiça e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo. De novo trazendo a parábola. Aquele que devia para o outro, que disse que iria pagá-lo, não teve o perdão, não pôde ser concedido. E enquanto a gente continua amarrado a alguém com mágoa, com raiva, com ódio, de todas as formas, a gente se vincula energeticamente a essa pessoa, estando encarnada ou desencarnada. Então é importante que sempre que nós tivermos alguma desavença, algum desafeto, alguma mágoa, alguma irritação, algum problema com alguém, que possamos resolver essa pendência com ele, enquanto andamos com ele sobre a terra. Porque se assim não acontecer, nós continuaremos presos a ele e preso à terra, nesse sentido, até que paguemos toda a nossa dívida para com ele. E quando é que nós vamos poder pagar essa dívida? Somente quando numa próxima reencarnação, ambos reencarnarmos juntos e tivermos a oportunidade de pagar aquele débito que eu cometi, aquela ofensa que eu fiz, aquele crime contra o outro, todo tipo de mágoa que ofende o outro. No item 6, na sequência, Kardec nos traz uma orientação muito importante. Ele diz o seguinte: há, na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, nós sabemos, ela não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio além da sepultura aqueles que ainda são objeto do seu rancor. O espírito mal espera que aquele a quem queira o mal esteja encerrado em seu corpo, ou seja, encarnado, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Ou seja, um espírito livre das amarras do corpo, aquele desafeto que tínhamos e que de repente desencarnou, que a gente fala, pelo menos eu fiquei livre dele. Repensemos, porque um espírito ruim, com ódio fora do corpo, ele tem muito mais possibilidades de fazer o mal do que enquanto encarnado. Enquanto encarnado, ele tem as amarras, as limitações físicas e as próprias leis do homem que o limitam para fazer algumas coisas. Agora, ao passo que quando ele está desencarnado, ou seja, fora da matéria, ele pode continuar fazendo o mal. E continua Kardec explicando: é necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Não vamos entrar aqui nos casos de obsessão, mas são dois casos muito difíceis de serem trabalhados, o caso de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre, porque as questões do espírito variam ao infinito, vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, ou seja, eu fiz um mal em encarnação anterior, não resolvi o problema, reencarnamos juntos ou não. Se não encarnamos juntos, eu estou encarnado, aquele outro que era meu inimigo ficou desencarnado, ele continua ou pode passar a me obsidiar. Muitas das causas das obsessões e possessões decorrem dessa questão. Tudo isso, de novo, como a gente falou, é por conta da lei de causa e efeito. Reconcilia-te com o teu desafeto
enquanto anda com ele sobre a terra. Enquanto estás encarnado, procuremos perdoá-lo e pedir perdão das nossas ofensas. E continua: importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, à vida futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte de um, de outro ou de ambos, todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas principalmente que se perpetuem nas vidas futuras os problemas de desavença, essas inimizades e os problemas que muitos de nós encara ou presenciamos nas vidas de diversas pessoas. E aí ele diz: não sairás de lá, disse Jesus, enquanto não pagares o último centavo, ou seja, até que a justiça divina seja feita. Por isso que aquele senhor da parábola falou: ok, você é um devedor, então você vai ficar preso aqui até que pague toda a sua dívida. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 10, no item 4, ele nos diz o seguinte: a misericórdia é o complemento da brandura. Aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E lembremos que os brandos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E ele continua: ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Não sei se vocês já ouviram, eu já tive o desprazer de ouvir de uma pessoa próxima que nunca perdoaria determinada coisa. E realmente é uma tristeza muito grande, percebe-se uma mágoa muito profunda em quem tem esse rancor, esse ódio, essa mágoa dentro do peito. Com que direito, então, uma pessoa dessa reclamaria a ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa os dos outros? Como é que uma pessoa dessa tem a coragem de falar: Deus, perdoa as minhas ofensas e as minhas dívidas, conforme eu for perdoando a dívida dos outros? Ou ele está sendo extremamente hipócrita, ou ele sabe que não vai ser perdoado, porque ele não está perdoando a dívida dos outros. Ou ele não fala a segunda parte da oração, ou ele fala com convicção, não apenas com a ciência, mas com a consciência e com a reflexão do que é que ele precisa fazer: perdoar o próximo. E aí tem aquela passagem que Jesus nos ensina, né? Porque Pedro, quando Jesus está falando exatamente sobre o perdão, aí Jesus falou, Pedro pergunta para Jesus: mas Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? E o Pedro, naquele carinho todo que ele tinha, né? Pedro era uma pessoa bem tranquila, né? Pelo que a gente lê, era a paciência, a tolerância em forma de gente, né? Aí Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, nós precisamos perdoar os nossos irmãos sempre e em todos os casos. Há uma passagem num livro que se chama Lindos Casos de Chico Xavier, que é uma biografia feita por Ramiro Gama, que no item 152 ele conta algo exatamente sobre essa passagem de Jesus, né, em que ele diz a Pedro que devemos perdoar os nossos ofensores, não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Durante uma sessão mediúnica,
no trabalho mediúnico, em que o Espírito Emmanuel está amparando Chico, e Chico na coordenação desse trabalho. Um espírito, um médium recebe uma entidade, um espírito, né? E aí, pelas palavras, a gente, pela conotação e pelo que é falado, a gente já percebe que esse espírito, ele já estava sendo doutrinado, e era um espírito que já conhecia o Evangelho. Então, seguindo, esse espírito diz assim: não é possível, sou vítima de grande injustiça, e não obstante tenho perdoado 70 vezes, 7 vezes, como Jesus nos recomendara. Então, pelo contexto da história, a gente percebe que é um espírito que muito provavelmente já estava em tratamento na casa espírita, né? E o Chico, amparado ali com Emmanuel, ele estava fazendo o trabalho de doutrinador, e aí ele diz o seguinte, com a moralidade que tem Chico Xavier, até para ser um doutrinador, há que se ter grande moral para poder fazer a doutrinação dos espíritos. Então ele diz o seguinte, amparado sempre por Emmanuel: mas Jesus recomendou que perdoássemos, sim, 70 vezes, 7 vezes, mas isso todos os dias, diariamente, sempre, e não vez por outra. Então aquele espírito que estava encarnado no médium estava reclamando porque, de alguma forma, ele muito provavelmente já estava sendo doutrinado há tempos e estava sendo orientado, mas você precisa perdoar. Porque ele talvez fosse um perseguidor, estivesse obsidiando alguém, então ele já consciente do Evangelho, ele muito provavelmente estava já tentando perdoar, mas ele perdoava, mas provavelmente aqui no campo da suposição, ele diz que não estava adiantando perdoar, mas aí a doutrinação do Chico diz: você precisa perdoar, meu irmão, não apenas 7 vezes, 70 vezes, mas todos os dias, todas as horas, em todos os casos. Então esse espírito, resignado pela moral e pela colocação que o Chico fez para ele, abaixou a cabeça, entendeu, se resignou e seguiu o seu caminho. Então significa dizer que, por que estou trazendo isso aqui? Muitas das vezes a gente fala, mas perdoar de novo? E isso a gente fala às vezes com o pai, com o filho, com o irmão, com parentes. Não vou perdoar meu parente, não vou perdoar meu irmão porque me fez isso. Eu não falo com meu pai, não falo com a minha mãe, não vou falar com os meus primos, um mora num canto, outro mora no outro, ninguém liga. Aí um desencarna e continua aquela inimizade. O remorso bate num ou no outro, encarnado ou desencarnado, e muitas das vezes somente numa sessão de desobsessão, numa sessão mediúnica, é que se tem a oportunidade de se fazer essa reconciliação, ou então aguardar uma outra reencarnação para novamente pedir perdão por algo que poderia ter sido feito há 100, 200, 500, há 1000 anos atrás. Porque o perdão, a dívida, não caduca, ela fica. Ainda no capítulo 10, os itens 11, 12 e 13, que não julgueis para não ser julgados, e atire a primeira pedra aquele que nunca tenha pecado. Porque o julgamento que fazemos, e fazemos isso, e de novo falo por mim, a gente julga os nossos próximos, os nossos irmãos, o tempo todo. É na rua, é em casa, é no prédio em que a gente mora, é no trabalho, é na escola, é nas redes sociais, em todo lugar a gente está julgando. E à medida que a gente julga, a gente de certa forma já está causando um mal ao outro. Porque quem somos nós
para julgarmos? Será que ao invés de olhar o cisco no olho do outro, não deveríamos olhar a trave que tem no nosso olho? Mas quando fazemos isso, nós já estamos causando um problema. E quando não julgamos e espalhamos para o outro ainda falamos mal para outros a respeito daquele do qual nós julgamos. Eu me refiro aqui àquela passagem da mulher adúltera, que foi pega em prostituição, em adultério, e foi levada pelos escribas, pelos fariseus, e questionaram a Jesus: o que tu acha que nós fazemos com essa mulher aqui? Eles já tinham julgado, já sabiam o que deveriam fazer, porque pela lei de Moisés ela deveria ser lapidada, apedrejada, né? E o que Jesus disse? Atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado, aquele que nunca errou. Será que se fosse feito esse questionamento para nós aqui, levante-se aquele que nunca cometeu nenhuma ofensa contra o seu próximo, aquele que nunca deixou de perdoar, alguém ficaria em pé? Eu só fico em pé porque eu já estou. Mas certamente todos nós, e é por isso que nós estamos vivendo nesse planeta de provas e expiações. Porque nós precisamos passar pelas provas e expiações pelas quais nós estamos passando, como já tivemos a oportunidade de dizer aqui, muitas das vezes com os próprios familiares, para que os perdoemos e para que recebamos o perdão deles. Muitas das vezes daquele que está encarnado como os nossos pais, ou como irmãos ou primos, ou aquele colega de trabalho, ou aquele transeunte que passa pela nossa frente e nos diz qualquer tipo de obscenidade. Imediatamente a gente se revolta e a gente tenta agredir. Então o que Jesus disse? Mulher, onde estão aqueles que a acusaram, que te julgaram, que não te perdoaram? Não tem mais ninguém. Porque quando Jesus disse atire a primeira pedra, que começou todo mundo saindo de fininho. E os mais velhos primeiro. Que significa que pela idade, talvez tenhamos mais oportunidade de cometer erros. Óbvio que isso não acontece conosco aqui. Com o cabelo branco a gente já tem oportunidade de ficar mais maduro, mais esperto. Então vá e não peques novamente. Quando a gente recebe a misericórdia, a gente tem a chance de se melhorar, de refletir sobre o erro que cometemos. Como eu disse, há 6 anos eu tive o peito aberto. Poderia estar hoje fazendo a palestra no além. Não ia ter ninguém na sala aqui, né? Só a voz só aqui, assim. Mas pela graça divina, e talvez por merecimento, ou ele achou que eu merecia, ou ele achou, não, tu vai ficar mais tempo aí. Vai ficar mais tempo que tem que pagar muito ainda. Tem muitos centavos para você pagar. Mas estou cá pagando e procurando ser um pouco melhor. É difícil. Realmente não é fácil. No item 14 desse mesmo capítulo 10, Simeão, o Espírito Simeão, traz uma mensagem muito bacana. Ele diz assim, quando em relação, ele faz um apanhado geral aqui, ele diz o seguinte: quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar a nossa inteligência e falar bem alto ao nosso coração. Ou seja, guardemos esse ensinamento de Jesus. Quando alguém nos ofendeu, mas de novo.
Eu já perdoei esse sujeito. Já perdoei meu marido uma vez. Já perdoei a minha esposa. Já perdoei meu filho pelos erros cometidos. Mas foi só uma vez. São 70 vezes 7. Todos os dias, para cada falha, para cada erro, para cada ofensa. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples como nos ensina no Pai Nosso, né? Tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos seus discípulos. E encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro nessa questão da quantidade de vezes. Ele diz: se a gente guardar esse pedacinho da palestra aqui, eu acho que já valeu a pena. O Espírito Simeão diz o seguinte, que Jesus colocou a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o teu perdão vem apagar as tuas faltas? Ou seja, devemos perdoar sempre aos nossos irmãos, independentemente da quantidade de vezes que ele nos ofender. E o Espírito Lamennais, na Revista Espírita de agosto de 1862, ele nos deixa uma mensagem denominada o perdão. Ele diz o seguinte: o perdão é uma inspiração e muitas vezes um conselho dos espíritos, uma inspiração do mundo espiritual. Infelizes os que fecham o coração a essa voz, serão punidos, como diz a Escritura, porquanto tinham ouvidos e não escutavam. Tinham a ciência, tinham a consciência, mas não agiam. Pois bem, se quereis perdoar, se vos sentes fracos perante vós mesmos, contemplai a morte do Cristo. O homem vicioso, desprezível e fraco, não perdoa. O homem vicioso, desprezível e fraco, não perdoa. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente. Procuremos verificar onde é que nós nos encaixamos, no vicioso, desprezível e fraco, ou aqueles habituados às lutas pessoais. Portanto, meus irmãos encarnados e desencarnados, que procuremos seguir o exemplo do nosso mestre, do nosso guia, do nosso modelo de perfeição, que é Jesus, quando no momento mais crucial de sua passagem pelo planeta Terra, no momento mais difícil talvez, ele pregado a uma cruz, em seu último suspiro, ele nos deixa como exemplo o pedido que ele faz a Deus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, quando rezarmos o Pai Nosso, quando chegarmos naquela parte em que nós pedimos perdão pelas ofensas, pelas nossas dívidas, por aqueles que nos magoam, que nos irritam, que pensam diferente de nós, que são nossos desafetos, que busquemos coerência,
para que possamos também perdoar aqueles que fazem tudo aquilo que nós fazemos a eles. Que a cada momento da nossa vida, que a gente consiga refletir o que é que nós estamos fazendo pelas oportunidades pelas quais estamos passando aqui na Terra, com os momentos de provas e expiações a que somos submetidos. Mormente, dentro das nossas famílias, que possamos perdoar uns aos outros, que Jesus nos abençoe e nos perdoe e que tenha piedade e misericórdia de todos nós. Que assim seja. Queremos agradecer pelos esclarecimentos do nosso irmão Adalberto, né? Que eu não mencionei no começo da palestra, né? Esquecimento. Mas muito obrigada, né? Senhor, queremos te pedir, derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, as tuas bênçãos de luz, Senhor. Faça com que nossos anjos guardiões nos afaste de todos os perigos. Guarda-nos no teu amor e na tua luz. E que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para compreender tudo aquilo que nos ensina. Muito obrigado, Senhor. Permita que falanges de anjos desçam sobre o planeta Terra, trazendo a tua luz, o teu amor, e assim dissipar todas as más energias, trazendo assim a paz que tanto precisamos. Muito obrigada. Boa semana, que assim seja, e pedimos a permissão para encerrarmos a parte da palestra da noite de hoje. Que assim seja.